Então é o seguinte, é necessário que a pessoa, quando vença alguma coisa que era difícil, que ele crie um memorial daquilo. Nós temos a tendência de sempre lembrar aquilo que nos fere, que nos faz sofrer. Quando a gente vence, nós vamos passar mais 1 ano, 2 anos, só lembrando daquela fase que nós estávamos sofrendo, de quanto aquilo nos magoava, de quanto nós sofríamos com aquilo. Nós temos que criar, você tem que criar o hábito de lembrar o momento, a atitude, o pensamento, a prática que derrotou aquela dificuldade, aquele mal, e aquilo ser colocado na sua mente como um memorial, como uma estátua. Porque é aquilo que vai te dar a substância para, na hora que aparecer outros próximos problemas, você lembrando, não, eu tinha um problema grave, eu estava deprimido, eu queria suicidar. E eu consegui com a ajuda aqui, conversei aqui, tal. Então eu hoje sou maior do que aquele problema. Tanto é que aquilo lá já não é um problema para mim. Aquilo lá é uma coisa que aconteceu e que quando estava de tal período, ele era um problema grave para mim, que eu achei que nunca ia me salvar daquilo, solucionar aquilo. E depois, agora, se eu não colocar aquilo numa estátua, eu não vou nem lembrar. E eu preciso me lembrar. Mas a gente tem a facilidade de lembrar só daquela dor que aquilo causava, do momento que aquilo causava, do problema que aquilo causava, ou esquece. Quando lembra para falar de quanto era ruim. Não, você não deve esquecer. Você deve colocar aquilo num memorial, num pedestal de si mesmo, da sua consciência, para você usar aquilo como força para você vencer os próximos, que talvez sejam menores do que aquele. Mas se você esquecer dessa vitória que você teve sobre aquilo, algum menor vai vir e você não vai vencer. Então isso é importante. E nós devemos fazer o seguinte: sempre que eu tenho os meus problemas, eles naquele momento são maiores do que eu. Por isso eles são problemas e não coisas que estão acontecendo comigo. Eles são problemas. Então naquele momento ou eu não consigo entender a minha força para suplantá-lo, ou eu não tenho, ou alguma outra desgraça está acontecendo. Mas se eu tenho naquele momento aquelas coisas como problemas, porque naquele momento eu não sei usar minha força, eu não tenho a força para suplantar aquele, eu posso olhar em volta e ver pessoas que estão passando por coisas que para mim são coisas, que não significam, não me incomodam, que eu sei analisar, sei saber como é que vai ser feito, tal. Para mim são coisas, mas que talvez, certamente, aliás, estão fazendo aquelas pessoas sofrerem. Ou seja, há coisas que acontecem comigo que são problemas para mim. Há coisas que acontecem com outros que são muito menores do que a minha força, a minha substância no momento, mas que são problemas para os outros, pessoas com menos condição do que eu naquele tópico. Então, se ao invés de eu me dedicar só a sofrer aqui com as minhas coisas, e eu começar a solucionar uma coisa que para mim não é problema, para essa pessoa, para essa outra pessoa, uma coisa que para mim não é problema, eu vou lá e converso, mesmo que eu tenha uma coisa que é problema para mim, mas uma coisa que não é problema para mim, mas que está sendo problema para 2, 3 pessoas, e eu vou e ajudo. Então, eu estou sendo útil socialmente. Se a nossa sociedade fosse assim, apareceria alguém para fazer a mesma coisa comigo, que está lá com os problemas dele, mas que isso aqui não é problema para ele. Então ele chega e me dá a substância, me dá o que é necessário. E eu suplanto isso. Quando eu suplanto isso, e que isso aqui, que era uma crise tremenda, um problema para mim, passa a ser uma coisa, a minha tendência é jogar ela para o esquecimento, porque eu não gostava dela, porque o sofrimento que ela representava me doía. Aí eu quero guardar num cômodo escuro da minha memória, eu não quero me lembrar dela.
errado, eu devo pôr na memória a minha vitória, quanto que ela me doía, minha vitória, para que eu então venha para cá. A minha força agora, graças à memória disso aqui, minha força agora é maior. Eu agora já posso talvez ajudar pessoas que estão com coisas que são problemas aqui que já não são para mim. E ainda mais para quem está aqui. Então facilmente, pessoas que não sabem entender, talvez interpretar as coisas, não tem cultura, estão passando por problemas, pensando em suicidar, largar a família, mudar de cidade. E que para mim, que estou aqui, seria fácil de chegar a conversar com a pessoa e conversar com alguém que vai solucionar para ela talvez não está sabendo conversar. E na hora que eu soluciono, ajudo as pessoas a solucionar isso aqui, eu que estou aqui também vou usando aquilo como um memorial e vou vendo que eu tenho poder em mim para solucionar diversas coisas. Então, que são coisas pequenas, mas são tantas pessoas que o bloco daquilo que eu tenho sido útil me dá uma substância para eu que estou aqui chegar aqui. É assim que funciona. A vitória sobre algum problema que me faz sofrer ou que faz outro sofrer, essa vitória tem que ficar na memória. Então é por isso que eu digo nesse momento, você precisa gastar seus dias e suas noites para lembrar bem, há 1 ano atrás, há 2 anos, há 3 anos atrás, que crises horrorosas havia na sua vida e que você pensava que a vida era só sofrer, que a vida não tem sentido, é depressão, é agonia, é desespero, e que agora que você venceu você não quer lembrar, mas é agora que você deve querer lembrar, porque essas vitórias, essa substância que vão fazer com que você tenha um conjunto de substâncias menores que vão agregar e virar uma grande substância para o que hoje é problema, para o que daqui a um mês vai ser problema, daqui a 1 ano. É assim. Então, quando nós nos dedicamos humanitariamente a solucionar problemas, daqui a pouco a gente se surpreende. Pô, mas eu tenho 8 pessoas que eu sou útil atualmente, que elas recorrem a mim, sabem que eu tenho qualidade para ajudá-las. Então, na hora que eu estou com os meus problemas, as coisas, né, que são problema para mim, que talvez não fosse problema para outra pessoa, então isso tudo colabora para eu ter substância para vencer para frente. Acabei. Isso da agora. Que a gente tem que pegar o passado, aprender com ele e montar o futuro. Pode desligar essa bosta de novo.